eu sou a professora Dani Lima, e nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa do 9º ano para a Prova Brasil. Essa sequência de vídeos é dedicada especialmente para você, aluno e aluna do 9º ano, que irá fazer a Prova Brasil. Aquela avaliação realizada a cada 2 anos, e que participam todos os estudantes da escola pública urbana, do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, de turmas com mais de 20 alunos. Essa avaliação é dividida em 2 provas, português e matemática. Na avaliação de língua portuguesa, é medida a capacidade de leitura, interpretação e fixação de mensagem. Nossa intenção aqui é ajudar você a fixar ainda mais os descritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Dentro dos procedimentos de leitura, nós vamos falar agora do descritor 4, inferir uma informação implícita no texto. Inferir uma informação implícita no texto. O que é inferir? Inferir é deduzir, concluir por inferência ou por dedução, geralmente partindo de indícios, de fatos ou de raciocínios. E o que é informação? Informação é uma reunião dos conhecimentos, dos dados sobre o assunto ou sobre uma pessoa. E o que é implícita ou implícito? Implícito é aquilo que não está dito, mas pode ser percebido com facilidade. É aquilo que está subentendido no texto. Então, o descritor 4 é inferir uma informação implícita no texto. Inferir, deduzir, concluir por nos indícios. Uma informação que é um conhecimento ou são dados. Implícito é que não está dito, que está subentendido no texto. Descritor 4, inferir uma informação implícita no texto. O que é isso? Deduzir os dados que estão lá subentendidos no texto. A gente tem que se perguntar o que é mesmo que esse texto quer me revelar. A informação está lá, mas para eu poder ter acesso, entender direitinho essa informação, eu preciso mergulhar lá no texto, entrar no texto, para poder buscar essa informação que o texto quer me revelar. Então, vamos analisar uma questão sobre o descritor 4, que está no Banco de Questões de Língua Portuguesa, elaborado pela Secretaria de Educação em 2013. Na página 32, nós temos a seguinte questão. Temos uma anedota, uma piada, com algumas questões sobre ela. E o texto da anedota diz assim: não deixe sua cachorra entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de pulgas. Diana, não entra nessa casa de novo. Ela está cheia de pulgas. Então, quem será que está falando aí? Quem serão os personagens dessa anedota? Nós temos que prestar atenção aí, porque temos várias informações no texto, mas algumas elas estão mergulhadas, precisa mergulhar, estão lá no fundo para a gente poder buscar o que esse texto quer revelar. Olha o que a questão está perguntando. As personagens da anedota estão lá, uma cachorra, uma mulher chamada Diana e outra personagem. Tá, uma cachorra tá certo. Mas quem é que chama Diana? É a mulher? Não, é a cachorra. Ela fala, Diana, entra para casa. Então, essa questão ela está errada. A letra B, uma cachorra, uma pulga e 2 personagens? É uma cachorra? É. Mas é só uma pulga? Não, nós temos aí cheias de pulgas. E temos mais personagens, que não são só a cachorra e as pulgas. Então, essa questão B também não está correta. Letra C. Uma cachorra chamada Diana e 2 personagens. Nós temos uma cachorra chamada Diana? Temos. Diana, não entre nessa casa. A dona fala para ela. Então, a dona é uma das personagens. E quem é a outra personagem? É alguém que está brigando aí porque Diana está entrando na casa. Então, a letra C está correta. Nós temos uma cachorra chamada Diana e outra 2 personagens que a gente não sabe o nome. E a letra D fala, uma mulher chamada Diana. Não, a gente já viu que o nome dessa mulher não é Diana, que o nome da cachorra que é Diana.
Então, a gente teve que... As informações, elas estão aí, mas não estão bem na cara, não estão na superfície. A gente tem que dar um mergulho, porque elas estão subentendidas. Dá para perceber? Dá para perceber, mas a gente tem que dar uma analisada melhor, para a gente poder entender. A resposta dessa questão é a letra C. Então, o que a gente viu no descritor 4? O descritor 4 é inferir uma informação implícita no texto. Inferir uma informação implícita no texto. O que é isso? Deduzir aqueles dados que estão lá subentendidos. Eu preciso me perguntar, o que é mesmo que esse texto quer me revelar? Para eu poder conseguir ter essa informação, achar essa informação, eu tenho que fazer um mergulho no texto para eu poder encontrá-la. Tá certo? Agora, dentro dos procedimentos de leitura, nós vamos ver também o descritor 6, que é identificar o tema de um texto. Descritor 6, identificar o tema de um texto. O que é identificar? Identificar é distinguir, é ter a capacidade de reconhecer. E o que é tema? Tema é o assunto, a matéria. Então, o descritor 6 é identificar o tema de um texto. Identificar e distinguir, ter a capacidade de reconhecer o tema, que é o assunto ou a matéria de um texto. O descritor 6, identificar, distinguir, reconhecer o tema, que é o assunto ou a matéria de um texto. Descritor 6, identificar o tema de um texto. O que é isso? Reconhecer qual é o assunto que está falando sobre esse texto. Nós vamos nos perguntar o que é mesmo que esse texto quer dizer. Nós temos que tentar identificar o assunto. Por quê? O texto ele traz várias informações, mas todas essas informações elas são costuradas por um tema. Todas elas estão lá juntas para formar o tema, o assunto do texto. Então, o descritor 6 é identificar o tema do texto. Vamos analisar mais uma questão do banco de questões lá sobre o descritor número 6. Nós temos aí um texto com algumas alternativas. Vamos ler o texto. Gol. Domingo de sol. Disputa decisiva. Jogadores velozes. Torcida animada. Gramado macio. Bandeiras agitadas. Estádio lotado. Camisas coloridas. Os torcedores animados esperam. A alternativa sobre o texto diz assim: assinale a alternativa que apresenta o tema do texto lido. Então, nós temos 4 alternativas: alegria, futebol, vitória, esporte. Nós temos que lembrar que questões objetivas, às vezes, colocam algumas alternativas para confundir a gente. Coloca a questão certa, coloca questões totalmente erradas e colocam questões que parecem que está certo, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem sempre que voltar no texto para a gente não acabar confundindo com aquilo que parece certo, mas não é o certo. Então, nós estamos perguntando o assunto. Todas essas informações sobre o texto, elas são construídas, estão construindo qual tema? Está falando de alegria? De certa forma, tem uma alegria. Está falando sobre vitória? Tem vitória. Está falando sobre esporte? Tá. Mas qual é o esporte? O futebol. E essa é a resposta dessa questão. A letra B. O futebol é o tema. Tudo que está falando lá tem alegria, tem vitória, tem torcida, tem jogador, tem camisa, mas tudo isso está construindo qual tema? O tema futebol. Então, o descritor 6 é identificar o tema de um texto. Descritor 6, identificar o tema de um texto. Eu vou reconhecer o assunto desse texto. Eu vou me perguntar, o que é mesmo que esse texto quer dizer? Eu tenho que saber o assunto do texto. Então, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais.